Oi, Julie. Karina. Boa noite. Hoje me atrasei um pouco, tô fora de casa. Tô montando as coisas ainda. Oi, linda. Hoje tive que fazer uma adaptação no script. Nosso convidado tá doente. Tive que mudar o assunto. Boa noite, Karina. Ups. Oi, Bárbara. Tânia. Boa noite. Boa noite, Vanete. Ai, amada. Sabia que tu ia gostar. Tem mais, tá? Tem mais livros. Esse último que eu tô lendo é ótimo. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Vanete. Finalmente, acabei de montar o Face aqui agora. Pronto. Oi, Gustavo. Oi, Natan. Mãe. Então, hoje a live vai ser um pouquinho diferente. Um pouquinho não, bastante diferente, né? Porque, na verdade, é a minha primeira live sozinha hoje. O pessoal que tá me acompanhando aí sabe que hoje era... Boa noite, Leoni. Então, o pessoal que tá me acompanhando sabe que hoje era a live com o Dr. Luciano, que é paliativista, né? Especialista em cuidados paliativos. A gente vem falando disso nos últimos dias. Mas o Dr. Luciano tá provavelmente com uma gripe. E ele já tá malzinho, já tem uns dias. E hoje tá sem falar. Então ele me mandou uma mensagem hoje que não tá conseguindo falar, tá sem voz. Já testou para Covid 2 vezes, hoje ia testar a terceira vez, porque não tá melhorando. E aí a gente acabou adiando a live dele pra semana que vem, pra ele estar melhor, porque ele realmente não ia conseguir conversar com vocês hoje. Então a live do Dr. Luciano sobre paliativos vai ficar para domingo que vem, a gente já combinou. E aí hoje eu resolvi então fazer o que talvez eu deveria ter feito lá no começo. Talvez a live de hoje devesse ser a primeira live, que daí eu vou me apresentar e explicar para vocês da onde toda a minha história começou. Hoje eu vou falar um pouquinho então sobre toda a minha trajetória. E aí talvez vocês entendam algumas das minhas características, talvez. E vai ser a minha primeira live sozinha, porque eu tava com todas as outras eu tava com convidados. E então, vamos lá. Para quem não me conhece, sou Patrícia Câmara, eu sou cirurgiã oncológica. A cirurgia oncológica é a área da cirurgia especializada em operar o câncer. Eu sou catarinense, moro em Blumenau, que é onde eu trabalho. E amanhã acaba a minha maratona de 21 lives diárias. E eu vou continuar fazendo as lives, mas daí 2 vezes por semana. E então vou começar a contar um pouco da minha história. Na verdade, eu gostaria que vocês participassem. Teve uma vez que eu abri uma caixinha de perguntas no final de semana e fiz uma pergunta mais genérica. Perguntei, falei que podia perguntar sobre o que quisesse. E uma das pessoas perguntou
por que eu fiz medicina? Por que eu escolhi a cirurgia oncológica? Então, eu acho que vou começar por aí. A minha família era bem simples quando eu tava no colégio, na verdade, né? Eu fiz colégio público, eu estudei em colégio público até a 6ª série. Depois eu consegui uma bolsa, eu fui fazer um curso de português. Na verdade, fui acompanhar minha mãe num curso de português. Ela fazia curso pré-concurso, né? E eu fui acompanhar ela, amei a professora de português de cursinho, né? Para quem tava no colégio, 6ª série, encontrar um professor de cursinho, que é outra dinâmica, né? Eu amei aquela professora da minha mãe e decidi fazer o curso. A professora ficou impressionada, né? De uma adolescente, né? Tá fazendo o curso dela, que é um curso pré-concurso. E acabou me conseguindo uma bolsa no colégio. A partir daí eu comecei a estudar com bolsa. E fui trocando de colégio particular, mas sempre com bolsa daí de estudos. Eu sempre tive bastante facilidade no colégio. Eu tinha facilidade para entender as coisas, para decorar, tinha facilidade com a área de exatas, né, de física, matemática. Então, fui passando, mudei muito de cidade. Um dia desses eu conto cada pedacinho dessa história mais devagar. Mudei muito de cidade, mas nunca tive problema no colégio. E, por último, fui parar em Itapema, né? No colégio, última vez fui parar em Itapema. Meus pais se mudaram pra lá, pra cá, né? Porque hoje eu tô em Itapema. Tô na casa dos meus pais. E já acho que tem quase uns 30 anos que eles moram aqui, né? Então, no final, eu virei cidadã itapemense. Eu sou nascida em Canoinhas, que é Planalto Norte do estado. E tem bastante familiares lá ainda. Mas tem uns 30 anos que meus pais mudaram pra cá e eu me considero mais daqui agora. E aí daqui eu fiz prova de vestibular. Então na 7ª série. Na 7ª série eu tive uma professora de biologia fantástica. Na 7ª série a gente tinha na época do meu currículo, né, antigo, tinha anatomia do corpo humano, e quando eu tive anatomia do corpo humano eu me apaixonei já. E dali eu já vi que eu me apaixonei pela medicina, na verdade. Eu voltei para casa daquela aula e falei para minha mãe que eu queria fazer medicina. E foi a professora Cláudia, de biologia, uma pessoa iluminada. Inclusive, eu vou parar um pouco a história cada vez que eu achar importante, porque mais pra frente vocês vão ver que no final da história, quando eu chegar no ano desse ano, eu mudei muita coisa na minha vida esse ano. E muita coisa foi por autoconhecimento, assim, em busca de autoconhecimento. E o nosso mentor dos projetos, vocês já devem ter, quem já está me acompanhando sabe que a gente, na verdade, tem um grupo de projetos de geração de valor orientado a propósito. Eu já trouxe vários dos colegas do grupo de projeto aqui para conversar com vocês. E o nosso mentor do grupo de projetos é uma pessoa fantástica, de muito propósito também, e ele é especialista em neurociência, em neurolinguística. Então ele trabalha muito com a gente com essa parte. E aí ele fala que as pessoas que mudam o mundo não são aquelas que têm mais dinheiro, ou aquelas que têm um melhor cargo. Na verdade, ele começa essa história perguntando, inclusive, se você lembra
quem foi o ator que ganhou o Oscar dos últimos anos, e quem foi que até ganhou o prêmio Nobel, né, que a gente nem lembra, apesar de ser tão importante assim, né? Mas a gente não grava muito essas coisas de prêmio, de premiação, de título. A gente grava quem foi muito importante pra gente, na verdade, né? A gente nunca esquece alguém que realmente mudou nossa vida na prática, né? Então, a professora Cláudia é uma dessas pessoas que com certeza ela mudou minha vida. E eu fico muito grata, porque eu ainda era... Nessa época eu saí de Goiânia para Santa Catarina. Então, quando eu voltei para Santa Catarina, eu voltei para o colégio público primeiro. E ali no colégio público, eu num colégio público, com uma professora de colégio público, e ela era uma pessoa muito iluminada, ainda, né? Mas foi para mim principalmente, e me trouxe o amor que ela tem por lecionar e pela biologia. Ela entrega isso, então ela me entregou esse amor pela biologia. No meu caso, já voltada mais para biologia humana e para medicina. E quando eu me formei, então, vou chegar nessa parte rapidinho, vou adiantar um pouco a história. Então eu cheguei a fazer, no primeiro vestibular eu passei só para a Univale, né, que é uma faculdade particular aqui perto de Itapema, em Itajaí, né? E eu cheguei a cursar um semestre de Univale, mas a gente tinha dificuldade de pagar. Eu tinha aquele FIES, né, aquele financiamento, mas a gente tinha dificuldade de pagar até acho que é 30% que você paga enquanto faz a faculdade, e depois 70% você financia para pagar depois, né? E aí a gente tinha dificuldade de pagar até aqueles 30% do começo ali. Então eu tranquei a faculdade, é muito contra gosto da minha mãe. Boa noite, Darinha. A minha mãe ficou apavorada quando disse que ia trancar a faculdade, porque ela sabia que era meu sonho, era fazer medicina. E medo, né, de eu não conseguir passar. Mas quando eu passei na Univale, eu fui muito bem na prova da UFSC já. Eu só não passei, na verdade, por causa da redação. Tirei nota muito baixa na redação. Nunca gostei muito de escrever. Adoro estudar, mas nunca... Adoro aprender, na verdade. Mas nunca gostei muito de escrever. E aí, no final, eu tranquei a Univale, fiz um semestre só, tranquei. E aí, fui estudar de novo e daí eu passei na Federal. E fiz, né, a faculdade na Federal de Santa Catarina, lá em Floripa. E quando eu fui me formar, eu fiz questão de procurar a professora Cláudia. Na verdade, fazia anos que eu não a via, apesar de eu estar sempre em Itapema nas férias, mas fazia muitos anos que eu não a via. Mas fiz questão de procurá-la e fui levar um convite para a formatura para ela e para a família, convidei toda a família. E ela foi na minha formatura. E no meu jantar de formatura eu fiz questão de fazer uma homenagem muito bonita para ela, muito merecida, porque tenho certeza que foi ela que começou a me guiar nesse caminho. E ela levou a gente, num colégio público, ela levou a gente no laboratório de anatomia da Univale para conhecer a anatomia do corpo humano. Então ali eu achei fantástico, ali eu me apaixonei. E foi ali que acho que tudo começou. E aí sempre gostei muito de ajudar as pessoas, desde sempre, e eu acho que a medicina me trouxe isso, a possibilidade de ajudar mais, e principalmente as pessoas que mais precisam. Eu acho que ali é onde eu me apaixonei. Você realmente conseguir ajudar mais, ajudar diretamente, e as pessoas que mais estão precisando. E aí, eu sempre gostei muito de procedimentos, eu gosto da parte prática da medicina, de tu pegar alguém com problema e conseguir resolver na hora.
E aí isso que eu gostava, então, da parte da cirurgia. Boa noite, Sandra. E engraçado que logo que eu comecei, acho que não estava na metade da faculdade, eu já tinha decidido que ia fazer cirurgia. Eu sempre gostei muito do centro cirúrgico, do procedimento. Eu gostava muito da cirurgia, porque é uma coisa que você vê resultado rápido, né? Então o paciente tá ali, tá sofrendo, você opera e ele sai se recuperando da cirurgia, mas em questão de dias ele tá bom. Isso eu gostava muito da cirurgia, é uma resposta rápida, você realmente consegue ajudar o paciente e ver a resposta do seu trabalho rapidamente. E aí depois eu estava fazendo a residência de cirurgia e aí a gente tem que escolher uma subespecialidade, né? Inclusive, na residência da cirurgia eu já vou fazer um adendo aqui que eu acho importante. Eu sei, Tânia, que você quer fazer essa cirurgia. Tô tentando ajudar, vamos ver se a gente consegue. Com relação à minha residência de cirurgia, eu vou fazer uma adenda aqui que eu passei numa residência lá em São Paulo. É um hospital com muito volume de cirurgia, é o hospital que mais recebia SAMU de São Paulo na época. Tinha 2 pronto-socorro separados, o pronto-socorro da clínica era separado do pronto-socorro da cirurgia, era um hospital bem grande. Só para vocês terem noção, ficavam 4 cirurgiões de plantão no pronto-socorro, tipo 24 horas, 4 cirurgiões de plantão, mais os residentes, né, que são os médicos que estão fazendo cirurgia, né, aprendendo cirurgia. Então, era uma residência de bastante volume. E quando eu comecei a trabalhar lá, só para vocês entenderem a residência, esse tipo de especialização da medicina, a gente tem a gente tem uma carga horária para cumprir, né? E não pode ter muita falta. E eu fui chamada em segunda chamada, eu não fui chamada na primeira chamada. Então, quando eu entrei, já tinha passado tipo uns 15 dias de residência quando eu fui chamada. Alguém desistiu e eu fui chamada. E aí, o máximo que pode ter de falta durante toda a residência é 1 mês, são 30 dias. Como eu já cheguei 15 dias atrasada, se eu tivesse mais 15 faltas, daí você tem que sair da residência. Ou seja, se eu desistisse da cirurgia, da residência, para chamar outra pessoa tinha que ser nos próximos 15 dias. Senão não podia mais chamar, porque a pessoa que entrasse depois disso já tinha o número de faltas estourado, né? Então, existe muito isso na medicina, de desistir da especialidade. E se você desiste para mais de 1 mês, fica faltando um residente, porque não pode pôr alguém que já perdeu mais de 1 mês da residência, né? E quando eu entrei, esse hospital com tanto movimento de cirurgia, e eu só tinha colegas meninos na residência, e aí eu vim do sul, toda pequenininha, eu já falo fininho. E aí os meninos acharam, todo mundo na verdade, não só os residentes, mas os meus chefes da residência, todo mundo achou que eu ia desistir. Porque cirurgia geral já é uma área machista da cirurgia. E aquele hospital era um hospital com muito movimento, pesado, era uma residência pesada, e eles achavam que eu ia desistir. Como tinha gente que desistiu antes que eu, tanto que eu entrei em segunda chamada. E aí eles começaram a tentar fazer com que eu desistisse rápido para dar tempo de chamar outra pessoa. Então, os meus colegas de residência e os meus chefes fizeram a minha vida virar um inferno. Foram 2 semanas de inferno na Terra para mim, porque eles botavam a culpa de tudo em mim, sendo que eu não tinha feito nada de errado. Inventavam 1001 maneiras de poder me dar bronca, porque eles queriam que eu desistisse a tempo de poder chamar outra pessoa, para não ficar com uma pessoa menos no serviço.
Ó, eu vou te dizer, Sandra, nem eu sabia a capacidade de resiliência que eu tinha nessa época, eu não sabia. Eu sou muito resiliente, eu aguento o tranco. Isso eu tenho certeza. Mas nem eu sabia disso dessa época. E aí, meu Deus, eu nunca levei tanta bronca na minha vida e sem nem razão. Coisas que eu não tinha feito nada. Um fazia, botava a culpa em mim e o chefe brigava comigo. Ou eles inventavam cada desculpa para me dar bronca que não tinha o menor cabimento. Mas aguentei firme os 15 dias. E aí, depois dos 15 dias, eu tinha um colega de residência que eu fiquei mais amiga nesse tempo, né? O Léo. E aí, o Léo foi o único que veio conversar comigo. O Léo foi o único que veio conversar comigo depois dos 15 dias e me pedir desculpa pelo que eles estavam fazendo. Ele explicou, né, o que aconteceu, que todo mundo achou que eu ia desistir, que eles não queriam ficar com um a menos no grupo, e veio me pedir desculpa porque eles sacanearam mesmo comigo. E ele foi o único que veio conversar e pedir desculpa. Os chefes, nenhum. Eu tinha chefe mulher, ela tava nem aí. Nunca ninguém falou nada, nunca ninguém pediu desculpa, nada. E o pior, Silvana, é que não são só os homens. A chefe da residência era uma mulher nessa época, a da minha residência lá. E foi a primeira a achar que eu ia desistir. Sim. Então, Dorinha, eu tô contando essas histórias porque eu realmente acho que tudo isso me ajudou na minha empatia, sabe? Tudo que eu passei de dificuldade, dificuldade financeira, dificuldade, por exemplo, de eu ter que desistir da minha faculdade lá, na minha faculdade particular lá, correndo risco de não passar numa pública por falta de recurso, essa dificuldade com machismo, com preconceito. Eu acho que tudo isso vai ensinando a gente a ter mais empatia, a não fazer as coisas sem entender o lado do outro, sabe? Enfim, aguentei firme e fiz a minha residência, ganhei amigos, pois não dá pra acreditar que uma mulher faz isso com outra mulher. Ganhei amigos por uma vida inteira. O Léo mesmo foi durante a residência de cirurgia geral, foi meu irmão na residência, porque eu saí aqui de Santa Catarina e fui para São Paulo fazer residência. Eu não tinha ninguém lá em São Paulo. E eu não tinha recurso financeiro também. Daí, naquela época, tinha uma lei que dizia que as residências médicas, já tem esse nome porque de residência, por causa que a carga horária da residência é muito pesada, né? Não pode chamar isso de trabalho, porque senão a carga horária dá quase a analogia trabalho escravo, de tanto que a gente trabalha na residência. Mas o carro foi na Onco, eu já chego na parte do carro. E também porque a gente não recebe nem o piso de médico, né? Quando a gente é residente, a gente já é médico e tá fazendo uma especialização. Mas a gente ganha tão pouco, que daí não cobre o piso de médico, né? Mas aí, nessa época, as residências médicas, elas tinham uma lei que dizia que toda residência tinha que, se o residente pedisse, fornecer residência, casa, moradia, sabe? Então, se o residente dissesse que não tinha capacidade de arcar com os custos, como você tem que ir para outra cidade, como você passa a maior parte do tempo dentro do hospital, o hospital era obrigado a te fornecer moradia. E eu cheguei lá em São Paulo, não conhecia ninguém, não tinha família, nada, e tinha problema financeiro. Eu não ia conseguir, a bolsa não ia dar para pagar um aluguel e mais os meus gastos, né? Então, temos uma força que não conhecemos. É isso aí, Silvana. A gente só entende a força que tem quando a gente consegue passar por algumas situações. E aí, eu fui lá na direção do hospital e falei assim, eu preciso de moradia, eu preciso de um lugar para ficar.
E aí eles disseram, não, mas a gente não tem isso aqui. Eu falei, não, mas é lei, né? Eu preciso. Não, isso não existe, não sei o quê, não temos isso aqui. Aí eu fui lá, peguei a lei, mostrei pra eles, olha, é lei. Eles me deram um quarto de hospital, dentro do hospital, na minha enfermaria. Na minha enfermaria onde eu trabalhava, estavam todos os meus pacientes. Eles me deram um quartinho de hospital mesmo. Quarto com, na verdade, tinham 2 beliches e o banheirinho. E ali eu fiquei 1 ano. O primeiro ano todo eu morei dentro do hospital, no mesmo andar que os meus pacientes. Num quartinho de hospital. Sem nem televisão. Ninguém acreditava que eu passei 1 ano sem uma televisão. Mas a gente vai. Lá eu trabalhava muito. Começava às 5h30 da manhã. Tinha que estar na enfermaria passando visita. Essa, inclusive, foi uma das coisas que eu achei que quando me contaram que eu tinha que estar às 5h30 da manhã trabalhando, eu pensei, vocês estão de pegadinha comigo. É mais uma pegadinha. Não era. Essa era a verdade. Não acabou isso nos 15 primeiros dias. Eu tive que ficar mesmo. A gente começava às 5h30 da manhã, ia direto. Ô Miriam, depois eu volto aqui na tua pergunta da mama, tá? Eu só não vou parar para responder pergunta da mama, senão eu me perco na história. Depois eu volto e te respondo. Então eu fiquei 1 ano morando ali no hospital. E depois, no segundo ano, e a gente começava às 5h30 da manhã, ia direto. Tinha dia que tinha sobreaviso, que tinha plantão no pronto-socorro. Virava à noite, porque o plantão era... Você pegava o plantão das 7 da noite, ia até as 7 da manhã, e no outro dia, às 7 da manhã, você tinha que estar trabalhando onde você tinha que estar trabalhando. Hoje em dia mudou muito essas coisas. Hoje em dia existe, acho que é norma, inclusive, do MEC, uma coisa que chama pós-plantão. Se você trabalhou o dia inteiro, fez plantão à noite pela residência, né? Não tô falando que você pode ir fazer plantão pago em outro lugar, mas quando você tá trabalhando na residência o dia todo, fez o plantão da noite, hoje eu acho que tem norma do MEC dizendo que você tem que ter uma folga no outro dia para descansar. Pelo menos um meio período para dormir, mas naquela época não. A gente trabalhava das 5h30 da manhã até as 7, às 7 ia para o pronto-socorro, assumia o plantão do pronto-socorro, das 7 da noite até as 7 da manhã, das 7 da manhã ia para centro cirúrgico, ambulatório, e começava o dia todo e só ia parar a hora que acabasse as coisas do dia. E aí tinha um dia na semana que simplesmente eu não dormia, rodava direto de um dia para o outro. E assim a gente vai. A gente vai aguentando e vai vendo que a gente sobrevive e vai ganhando experiência, vai ganhando empatia. É isso mesmo. A única coisa boa da moradia dentro do hospital é que não tinha deslocamento. Acordava, tomava banho e puf, pra dentro do trabalho. E saía do trabalho e puf, pra dentro do meu quarto já. E daí no segundo ano, a gente tinha um pouco mais de tempo livre, que o residente do primeiro ano trabalha mais mesmo, então no segundo ano eu tinha um pouquinho mais de tempo livre. No final de semana, daí eu comecei a pegar plantão de médica geral, de clínico geral, né, no final de semana. E aí, com esse dinheiro do final de semana, que daí era salário de médico, né, de plantão, aí eu consegui alugar apartamento. E aí eu saí do hospital no segundo ano. Mas assim, trabalhando extra, trabalhando fora, eu tinha pouco final de semana livre, e aí nesse final de semana livre ainda ia trabalhar de plantonista de pronto-socorro, de médico, de clínico geral de pronto-socorro, para poder pagar o aluguel. E assim vai indo. Quando eu passei... quando eu tava terminando a geral... Na verdade, nem quando eu tava terminando, ali pelo meio da residência, do último ano da cirurgia geral, um colega meu da minha residência começou a falar sobre cirurgia oncológica. E é engraçado que até esse momento eu não sabia nem que existia cirurgia oncológica. Então eu já era médica, eu já estava fazendo cirurgia
e não sabia o que era cirurgia oncológica, para vocês verem, porque a nossa especialidade ela é relativamente nova, perto das outras, né? Perto de cardio e pneumo, que tem centenas de anos de história, né? A cirurgia oncológica é relativamente nova. E eu nunca tinha ouvido falar até então. Aí meu colega começou, porque eu acho que eu vou fazer cirurgia oncológica, porque são as cirurgias mais interessantes de cada área, porque isso, porque aquilo. E eu comecei a gostar do que ele estava me contando. Ele contando e eu gostando, ele contando e eu gostando. E o Dr. Paulo, você tá perguntando se foi o Paulo que me fez fazer a cirurgia, né? Ou foi o Eric, o cabecinha, o Eric lá de Roraima. E aí o Eric começou a surtar com a cirurgia oncológica, só falava daquilo, e eu comecei a gostar do que ele falava. E aí comecei a pensar que eram cirurgias realmente que eu gostava, as cirurgias da onco, e que comecei a ver que era um jeito de ajudar quem mais precisava, né? Os pacientes oncológicos. São pacientes que eu realmente acho que precisam de muito apoio, de muita ajuda, de pessoas com muita empatia, na verdade. E aí fui indo. Boa noite, Elaine. E fui indo e decidi fazer a cirurgia oncológica também. E eu decidido bem em cima da época de fazer a prova já. Tanto que eu falo eu até brinco que medicina e cirurgia geral eu escolhi rápido, escolhi cedo. Mas a cirurgia oncológica eu acho que me escolheu, na verdade. Porque eu decidi em cima da hora de fazer a prova e tenho certeza que nunca houve uma decisão tão certa na minha vida. Mas eu tenho essa sensação de que eu escolhi a medicina, eu escolhi a cirurgia, mas a cirurgia oncológica me escolheu. Foi alguma coisa que botou o Eric na minha vida, o meu colega, botou ele falando tanto da cirurgia oncológica que me fez mudar de rumo ali. E aí eu passei para a cirurgia oncológica na Camargo, que para mim é o melhor centro de oncologia do país, né? Um centro famoso de referência, para mim é o melhor do país. O Eric passou comigo, né? Passei na frente dele ainda na prova, mas ele passou comigo, a gente fez mais 3 anos de residência junto. No final a gente fez os 5 anos de especialização, passamos juntos. Devo a ele isso, com certeza já falei isso para ele muitas vezes, que devo a ele ter feito cirurgia oncológica. Tenho certeza que foi um poder maior que botou ele na minha vida, escolhendo a cirurgia oncológica e me fazendo escolher também. E na onco, aí também teve muito preconceito com relação à mulher. Quando eu entrei na residência de cirurgia oncológica, eram muitos residentes, o hospital é muito grande, né? Eram 12 residentes por ano, então são 3 anos de residência, eram 36 residentes que tinha no hospital, só da cirurgia oncológica, que como o hospital é todo da oncologia, tinha residente de oncologia clínica, de radioterapia, de todas as áreas envolvendo oncologia. Mas de cirurgia oncológica eram 36 residentes. E fazia 3 anos que não tinha mulher na residência. De 36 residentes, fazia 3 anos que não tinha mulher na cirurgia oncológica. Porque são as cirurgias maiores, mais pesadas, mais difíceis, mais complexas, mais demoradas. E quando eu fui conhecer o hospital, eu fui conversar com o residente, que era chefe da residência, e ele... É engraçado que na hora me pareceu machista. Depois eu conheci bem ele é uma pessoa maravilhosa, ele não é machista, mas ele me falou isso no dia que eu fui conhecer ele, que ele achava que não era uma residência para mulher, porque era muito pesado, era muito tempo de dedicação, e aí não ia, ele falou assim, se você tem filho, você não vai conseguir fazer residência, se você tá pensando em engravidar, se você engravidar durante a residência, vai ter que largar, não tem como. Se você tem, ele até falou, se você tem namorado, sério, marido,
Difícil dele aguentar tu fazendo a residência, porque você não vai sair de dentro do hospital. E isso tudo no final, eu acho assim, que é difícil, mas é difícil igual para os dois sexos. Então, eu não acho que é mais fácil para o homem e não acho que a mulher tem mais dificuldade ou menos chance. Mas realmente é uma residência bastante difícil. Mas lá estava meu poder de resiliência novamente. Nunca pensei em desistir, até porque quando eu comecei a fazer cirurgia oncológica, me apaixonei e vi que eu estava no lugar certo. Mas foram 3 anos assim que eu achei que eu tinha passado o pior ano da minha vida no primeiro ano da residência de cirurgia geral, que foi muito pesado. Mas esse foi minha primeira lição da oncologia, que realmente a oncologia te ensina que nada é tão ruim que não possa piorar. E aí eu vi mesmo que os meus 3 anos na onco foram muito mais pesados do que meu primeiro ano da geral, que eu achei que tinha sido pesado. Mas assim, me apaixonei, eu vi que era o que eu gostava, e daí quando eu decido, quando eu vejo que é o que eu quero, e quando eu decido, nada me impede, na verdade. E uma coisa bem interessante exatamente, eles acham que não é uma coisa para mulher, porque geralmente mulher já cuida mais de casa, já tem mais outros afazeres, e que eles acham que a gente não vai dar conta, mas a gente dá. E tinha 2 departamentos do hospital, do AC Camargo, que eram os departamentos em que a maioria das pessoas, a maioria dos residentes queria trabalhar neles, queria ficar. No final do 3º ano, os residentes ficavam assim numa expectativa de ver se alguém ia ser chamado para ficar no hospital, porque realmente o Hospital AC Camargo, para quem faz oncologia, é o céu do lugar para trabalhar. É um hospital com toda a tecnologia, com tudo que tu precisa, perfeito, com as equipes melhores. Então, assim, se eu fosse escolher só por local para trabalhar, eu trabalharia na AC Camargo. Ele é perfeito. Só que eu queria voltar para casa, né? Eu não queria só trabalhar, eu queria viver perto da minha família. Mas no último ano da residência, tinha assim aquela expectativa dos melhores residentes que estavam se formando especialistas serem chamados para ficar trabalhando no serviço. E os lugares que as pessoas mais gostavam, queriam ficar da cirurgia oncológica, os cirurgiões oncológicos gostam muito de cirurgia grande, de barriga, é o que a gente mais opera, né? Estômago, intestino, útero, fígado e pâncreas, enfim. A grande maioria dos cirurgiões oncológicos gosta de operar essa área de barriga. Ou seja, tinha 2 departamentos que eram os preferidos, que todo mundo queria ficar, que era abdômen superior e pelve, que é a parte de baixo da barriga ali, né? Que nessa época a pelve englobava coloprocto e uro, a parte de cirurgia do sistema urinário e do intestino. Quando eu passei daqueles 36 residentes, entre eu e mais uma menina. Fazia 3 anos que não tinha menina, mas entrou eu e a Japa. Eu já sou baixinha, gente. Eu sou pequenininha, eu sou baixinha, mas a Japa era menor do que eu ainda. E aí todo mundo dizia que a gente não ia ser chamada para ficar, porque o hospital cirurgia oncológica, todo mundo é machista, coisa errada, e é mesmo um pouco. E principalmente nos departamentos que todo mundo mais queria, não tinha uma chefe mulher. No departamento do abdômen e no departamento da pelve não tinha nenhum cirurgião chefe do departamento mulher. E aí ficava o último ano naquela expectativa. Eu fui convidada para ficar no departamento da mama no meio do último ano já, que foi quando eu passei. E apesar de eu adorar operar mama, eu não queria ficar restrita. Então, eu gosto muito de operar mama, mas eu não queria operar só mama. E lá na AC Camargo, quando tu entra num departamento, você vai ficar operando só aquela área para sempre. A não ser que você troque de departamento. Então, aí eu não aceitei, porque
Primeiro que, na verdade, eu sempre avisei que eu queria voltar para casa, queria morar com perto dos meus pais, mas eu jamais ficaria só na mama. Eu opero mama hoje, mas não só mama. Aí depois eu fui convidada para ficar na gineco. Gineco eu gostava bastante, assim, sabe? Mas porque eu gosto muito de gineco. É uma área que eu gosto muito mesmo. Hoje é a área com que eu mais trabalho, na verdade. Mas também ainda achava meio limitado que eu queria trabalhar com outras coisas. Eu gosto muito de aparelho digestivo também. Eu gosto muito de operar intestino, estômago. E eu não queria parar de operar essas coisas. Mas quando começaram a falar sobre o abdômen superior era a área que eu mais gostava. Que é estômago, intestino, fígado. Eu sempre fui apaixonada por essa área. E eu era apaixonada pela equipe da cirurgia do abdômen. Era a equipe que eu mais admirava. Até a enfermeira, instrumentadora e de pesquisa, era a minha melhor amiga. Que é minha amiga até hoje. Que depois até ela veio trabalhar para o sul depois disso. Mas era ali realmente eu balancei na base quando houve a proposta de eu poder ficar. Quase que eu abandono a família e fico lá em São Paulo. Mas no final, eu fui convidada para ficar no abdômen e a japa na pelve, né, os departamentos mais machistas. E a gente mostrou que mulher pode o que quiser. E eu tenho certeza, assim, que às vezes a gente tem que trabalhar o dobro do que os meninos trabalham para conseguir mostrar que a gente é tão capaz quanto. Mas a gente é capaz de trabalhar o dobro e a gente mostra de qualquer jeito. Isso é uma coisa que eu levo para minhas alunas de faculdade. Eu dou aula na faculdade aqui na FURB, em Blumenau. E eu já peguei muitas alunas dizendo que queria fazer cirurgia, mas que foram desencorajadas por inclusive professores, porque eram meninas. E isso eu luto muito contra, porque eu acho que mulher consegue fazer tudo que homem faz. E nem que tenha que trabalhar dobrado, não tem problema, a gente trabalha e consegue. E hoje, uma coisa que eu tenho muito claro é que a gente tem que trabalhar com o nosso propósito, a gente tem que trabalhar com o que encanta o nosso coração, porque isso faz com que sejamos profissionais muito melhores por estar trabalhando com aquilo que você gosta, por estar trabalhando feliz, por estar fazendo aquilo que te encanta, e a gente consegue levar muito mais para os pacientes e a gente consegue ser mais... tipo assim, eu trabalho muito tempo, e o meu trabalho é pesado. Se eu não amasse o que eu faço, eu não conseguiria aguentar o que eu faço. Essa é a verdade. E essa é uma das lições que eu aprendi ali, levo para a vida, para os meus alunos. E aí depois, então, apesar de gostar muito do hospital, eu decidi voltar para casa. Aí voltar para casa também, eu acho que foi... também teve intervenção divina na minha volta para casa. Eu conversei com alguns colegas. Na verdade, assim, quando eu decidi que eu não ia ficar em São Paulo, o chefe do departamento que eu mais gostava, que é o Dr. Felipe Coimbra, ele era vice-presidente já da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica Nacional. E teve um congresso de cirurgia oncológica que ele me levou pela mão e foi me apresentando para uns amigos que trabalhavam em Floripa. Olha, essa aqui foi uma das nossas melhores residentes, a gente queria que ela ficasse no serviço, mas ela quer voltar para Santa Catarina. Foi tão bonitinho, ele foi meio que pedindo emprego para mim. Mas lá em Floripa todo mundo disse que já tinha muito médico, que não tinha espaço, e já vi que não ia rolar. Se o meu chefe foi lá pedir emprego para mim e não deu, é porque não ia dar certo. Daí meus pais moram em Itapema, né? Eu queria voltar para perto deles. Eu tinha um colega
que tinha feito o Univale aqui em Itajaí, aqui do lado, faculdade de medicina na Univale e cirurgia geral na Univale. Então, provavelmente ele ia voltar para casa, né? E não, eu achei que sabia, na verdade, que não iam pegar 2 cirurgiões da mesma área no mesmo ano para trabalhar junto, e eu não tinha como concorrer com ele porque ele estava voltando para casa. Então eu achei que realmente não ia conseguir ir para Itajaí, que tem um Nacon ali, o Marieta, né? E aí eu tinha um outro R3, o R3 era um residente 2 anos na minha frente, que já tinha se formado e voltado para Joinville, e ainda estava dando plantão de cirurgião geral, então, tipo, ele já estava 2 anos ali em Joinville e ainda não estava muito bem na onco. Eu vi que ele também ia ser difícil para mim. E aí eu tava num congresso lá em Fortaleza, conversando com um colega meu baiano que estava morando em São Paulo. Vê se isso não pode ser só intervenção divina. Então, eu falando com um baiano que morava em São Paulo, lá em Fortaleza. Ele virou pra mim e falou assim: Paty, o que você vai fazer quando você formar? Eu tava terminando o último ano da residência. Eu falei: eu quero voltar pra Santa Catarina. Ele assim: mas você já sabe onde você vai trabalhar? Eu falei: não. Mas eu falei assim: dos lugares maior que cirurgia oncológica precisa de hospital grande, UTI boa, tem que ser um centro grande, né? Falei: dos lugares maiores que tem lá, eu acho que não consigo ir pra Floripa, acho que não consigo ir pra Itajaí, acho que não consigo ir pra Joinville. Eu acho que vai me sobrar Blumenau. Blumenau é a cidade maior, terceira maior cidade do estado. E não conheço nada lá, não sei se tem vaga, mas acho que talvez lá que eu vá conseguir alguma coisa. E aí o Bozo virou pra mim, o André falou pra mim assim: Blumenau, Paty? Eu falei: Bozo, por quê? Blumenau, você conhece Blumenau? Dele: não conheço, mas semana passada eu fiz plantão com um amigo nosso, que até eu conheci, era o meu outro R3, o Jeff. Fiz plantão com o Jeff semana passada e ele disse que foi lá ver uma vaga em Blumenau. E que ele gostou e ele só não vai ficar na vaga porque a mulher dele não quer se mudar pra Santa Catarina. Eu falei: não acredito. Ele falou: não, fala com ele. Eu acho que era Blumenau, não conheço, mas era essa palavra aí. E aí no outro dia, isso já era meio tarde da noite, no outro dia eu liguei pro Jeff, ele falou isso mesmo, que tinha ido ver a vaga, que ele tinha gostado, mas não ia ficar porque a mulher não queria se mudar pra Santa Catarina. E aí eu liguei pro hospital, disseram que ainda tinha vaga e que queriam que eu fosse conhecer. Isso era setembro. Em novembro eu ia tirar férias e eu terminava a residência em fevereiro. Daí nas férias, em novembro, eu já marquei de vir conhecer o hospital e conversar com o pessoal. E... gente, minha pacientinha que eu operei ontem tá na live. Que linda! E... daí eu... em novembro vim conhecer o hospital, fui conhecer a cidade direito, eu já conhecia só de passeio, né? Fui conhecer o hospital, a direção adorou, queria já me contratar. Falei: gente, calma, eu me formo daqui uns mesinhos. Mas aí quando eu terminei a residência eu já estava contratada, eu já vim direto de mudança para Blumenau, já com o contrato pronto. E assim que eu vim parar em Blumenau. Tenho certeza que... eu tenho certeza interna, absoluta, de que era para onde eu tinha que vir. Que não foi acaso, não acredito num acaso desse tamanho. E ali eu comecei eu cheguei, as coisas eram meio bagunçadas no começo. Tinham cirurgiões que operavam cada um por si, Deus por todos, não tinha equipe. E aí eu cheguei, tentei organizar a equipe, não deu muito certo com o pessoal que já estava, porque cada um já trabalhava do seu jeito. Aí comecei a trabalhar e assim que eu consegui, já comecei a trazer equipe, comecei a trazer outros colegas e arrumar a casa. E aí logo a Isabel, que eu não sei se todo mundo viu aqui a live com a Isabel, que é a diretora do hospital hoje. Ela chegou 1 ano depois que quando ela assumiu a direção, ela teve câncer, ela foi tratada na Camargo e ela passou maus bocados, ela teve um câncer agressivo, metastático,
E quando ela chegou no hospital, ela abriu as portas da oncologia, assim, ela realmente é muito pró-oncologia por já ter passado por tudo isso. E ali eu consegui uma abertura muito grande da direção para conseguir arrumar tudo que eu precisava na oncologia. Comecei a trazer equipe, montar sobreaviso, organizar o sistema. E aí eu acho que o pessoal de Blumenau realmente ganhou muito com a minha parceria com a Isabel. E o nosso NACOM cresceu muito nesses últimos 8 anos, principalmente nos últimos 7 que ela assumiu a direção. E acho que a gente tem uma saúde muito boa oncológica ali e estamos sempre na luta para melhorar. Nessa de trazer equipe, eu trouxe um colega meu que foi meu R1, ou seja, ele fez a C Camargo também 2 anos depois que eu, né? E que é o Roger. Escolhi lá o melhor que estava se formando e trouxe para trabalhar comigo. Ele é carioca, mas se mudou para Blumenau desde então. Também já está ali em Blumenau tem pelo menos aí uns 5 anos. E depois a gente foi aumentando a equipe. O Paulo fez residência em Rio do Sul. E depois ele foi fazer onco no Erasto, em Curitiba. No Erasto não. No Erasto foi o Nixon. Ele foi para Cascavel, fez onco. E depois também queria voltar porque a família toda é de Brusque. E aí o Nixon, nosso último mais novinho, que é blumenauense, foi lá, fez Erasto, cirurgia oncológica e voltou para casa. E agora a gente já tá com 4 na equipe. E todas pessoas maravilhosas, inclusive a minha live de terça-feira, a primeira live pós-maratona, minha live de terça-feira, eu tô tentando juntar a equipe para apresentar para vocês. Fazer uma live da equipe. Então, a minha história eu já tô contando hoje para não monopolizar, aproveitar que hoje era live com o Dr. Luciano, né? Paliativo, mas ele não pôde vir por causa de estar sem voz. Aproveitar e contar minha história primeiro para não monopolizar a live de terça, que eu vou apresentar minha equipe e deixar eles conversarem um pouquinho com vocês. Ai, que bom, Sulamita. Hoje eu vim para Itapema, eu já tinha combinado que eu ia fazer uma participação. Hoje eles fizeram o dia D do Outubro Rosa aqui em Itapema. E eu já tinha combinado que eu ia vir participar. Eu dei palestra em 2 unidades básicas de saúde hoje, falando sobre a cirurgia oncológica, a prevenção, rastreamento, a importância. Tudo isso que eu tenho falado para vocês em todas as lives, eu tentei sintetizar. E aí eu fui em 2 unidades básicas de saúde hoje para conversar com a galera. E foi bem legal. Fui muito bem recebida. Me sinto filha daqui de Itapema, né? Onde eu tenho casa. Lá em Blumenau também, na verdade, adotei a cidade. Agora eu tenho 2 casas. A casa da mãe aqui em Itapema e a minha casa lá em Blumenau. Fui muito bem adotada pela cidade. Amo a minha cidade de Blumenau. E sou muito feliz lá. Mas sempre volto para passar aí o verão e o final de semana na praia. Na casa da mãe aqui em Itapema, minha segunda casa. Mais ou menos a história é essa. Conforme vai passando aí, agora que eu já contei um resumo de tudo, conforme for passando, eu vou contando mais detalhes daqui e dali, que tem muito detalhe nessa história toda. A Karine falou que eu devia ir para Criciúma. Eu tenho amigos lá em Criciúma. O Jean, cirurgião oncológico. Tenho primo médico lá em Criciúma, mas não é oncológico daí. O Marcelo, ele faz, acho que PSF, né? O Programa de Saúde da Família. E ele é cirurgião geral também lá em Criciúma. Eu vou tentar voltar um pouco aqui as mensagens que eu tava contando a história. Eu não queria me perder na sequência. E agora eu consigo responder alguma coisa que vocês tenham perguntado.
Continuando só, enquanto eu vou procurando as perguntas aqui, depois que eu vim pra cá, né? Nesse tempo daí, eu organizei o sistema da onco ali do NACOM, Hospital Santo Antônio, que é referência de oncologia do SUS. Eu sou chefe do serviço, né, de cirurgia oncológica do NACOM. O NACOM é a unidade de alta complexidade de oncologia, né? E esse ano eu fui eleita, eu já trabalho na Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. A gente fundou, na verdade, eu acho que no ano que eu cheguei, ou no ano seguinte, a gente fundou a Regional Catarinense da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Eu estava junto na fundação. E esse ano eu fui eleita presidente, né, da Regional Catarinense da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Então, agora eu assumi, já fiz reunião com o secretário de saúde do estado, já fui lá falar sobre coisas importantes da cirurgia oncológica que a gente precisa melhorar e que eu acho que ele tem poder para ajudar, coisas que já tem lei dizendo que é obrigação do SUS fornecer e que ainda não tá rolando, e aí eu preciso de ajuda política para cobrar essas coisas. Sandra, eu aprendi, sabe, no meio disso tudo, em 2019 eu fiz o Caminho de Santiago de Compostela, que não sei se vocês conhecem, a gente sai da França a pé e atravessa toda a Espanha, né? São 860 quilômetros, mais ou menos, de caminhada. Eu fiz com a minha mãe, a gente fez em 29 dias, mas na verdade nosso deu 900 e poucos quilômetros, porque a gente passeava um pouco mais do que só o caminho normal, né? E ali deu pra ver, ali eu vi de novo o quanto eu tenho resiliência, o quanto eu aguento o tranco, eu e a mamãe. Mamãe foi fera, mamãe já tava com seus 57 anos e caminhou 980, acho, quilômetros, com 10 quilos nas costas, porque a gente levava toda a bagagem, né, da viagem toda na mochila, nas costas. E daí ali eu vi da onde saiu minha resiliência. Tem a quem puxar, a fruta não cai longe do pé. Vi da onde saiu a minha resiliência. Minha resiliência veio do lado feminino da família, com certeza. Ai, que mensagens lindas aqui de vocês. Estou vendo agora com mais calma. A Samba me pediu para contar do carro roubado. Agora eu lembrei. Vou contar essa para vocês do carro roubado. Eu estava na Secamargo no primeiro ano da residência da Secamargo. Na verdade, já era meu terceiro ano de residência de especialização, né? Eu fiz 2 de geral. E aí estava no primeiro da onco. E eu trabalhava tanto, uma carga horária tão insana, que... quando eu cheguei na C, ainda tinha aquela norma de que o hospital tinha que dar a residência, né, a moradia para os residentes. O AC Camargo tinha um prédio na frente do hospital, inteiro alugado para os residentes. Daí eram apartamentinhos bem pequenos, com um quarto só, com 2 camas, em teoria para ser dividido para 2 residentes. Só que não cabia todo mundo no prédio, porque eram muitos residentes, porque tinha residente da oncologia clínica, da fono, da físio, todas as áreas envolvidas na oncologia. E aí os residentes do primeiro ano ficavam no hotel. O hotel ficava 3 quadras do hospital, era pertinho, né? 3 quadras. Só que São Paulo, né? Então, no começo, eu ia sempre a pé para trabalhar. Só que a gente pegava uns horários estranhos. Ia para o hospital 5 da manhã, voltava do hospital meia-noite. E boa noite, Dayana. E aí, uma vez, eu tava voltando do hospital e nem era tão tarde, era umas 11h15 da noite, não era tão tarde. Só que a rua estava vazia, eu nunca vi, tava tudo muito vazio. Eu acho que devia estar tendo jogo do São Paulo, do Corinthians, alguma coisa assim, porque não tinha ninguém na rua, às 11h15 da noite.
Eu voltando pro hotel, 3 quadrinhas ali a pé, e aí eu fui assaltada. Veio um casal e o cara tava com um moletom, fazendo de conta que tinha uma arma dentro do moletom, não sei se tinha ou não tinha, não paguei pra ver. Eles me pediram a bolsa e eu tava com documento, tudo, aí eu pedi só pra eu entregar o dinheiro, daí tirei a carteira, abri, dei todo o dinheiro, eles me deixaram com a bolsa. Mas aí, nesse dia, eu fiquei com medo, né? Eu tava sempre indo pro hospital a pé, nesse dia eu comecei a ficar com medo, eu tava com um carro na garagem do hotel. E aí, no dia seguinte, eu fui de carro pro hospital, só que tinha que fazer uma documentação pra poder usar o estacionamento do hospital. E como eu não tava usando o carro, eu não tinha feito nada da documentação. E daí, fui atrasada pra residência, em cima da hora, acabei parando o carro na rua. Falei, eu paro o carro na rua, depois eu faço a documentação a hora que der e depois eu uso o estacionamento do hospital. E eu parei o carro na esquina do hospital, sendo que na frente do hospital tem uma delegacia. De frente com o hospital tem uma delegacia. Eu parei na esquina. E nesses dias, foram dias tão difíceis, tão corridos, que eu tava começando a trabalhar às 5 da manhã e geralmente parava de trabalhar 1, 2 da manhã, que eu não tava conseguindo ir para casa, mesmo as 3 quadras, mesmo com o carro. Porque quando a gente via que tinha menos de 1 hora, 2 horas para dormir, a gente levava mochila com roupa, às vezes tomava banho no hospital mesmo e tinha um quarto no hospital para dormir, para quem não era da moradia do prédio da frente. E aí, eu fui assaltada no domingo, fui de carro pro hospital na segunda-feira, não, fui assaltada na segunda, fui de carro pro hospital na terça, e não consegui ir para casa na terça, nem na quarta, dormi no hospital. Na quinta-feira, quando eu fui sair do hospital para ir para casa, não achei meu carro. Meu carro não estava mais lá. E eu não sei nem que dia que o carro foi roubado, porque não sei se foi na terça, não sei se foi na quarta, não sei se foi na quinta. E essa é uma piadinha mórbida que é verdade. Eu não sei nem que dia foi roubado meu carro, porque eu tive que dormir 3 dias direto no hospital trabalhando. Ali da mama eu volto aqui mais tarde para falar. Vou só tentar terminar a história. Acho que eu até já vi a maioria. Depois no segundo ano da residência e no terceiro da onco, aí eu fui pro hotel. Ou pro hotel não, pro prédio, né, da moradia. Daí era diferente com o hospital, daí era tranquilo, só atravessava a rua. Aí não fazia mal o horário, era bem iluminado e só atravessava a rua. A minha colega que é enfermeira e era enfermeira da C. Camargo, que era daquele departamento que eu mais gostava, tá aqui na live falando que se não fosse eu, provavelmente ela não tinha saído. E agora ela tá aqui em Floripa. Ai, Bárbara, obrigada. Você tá no segundo semestre da FURB? Ah, da FURB. Tem uma futura aluna na live, que linda. Ai, obrigada, Fábio. Mostra a mãe e o pai pra gente. Deixa eu ver. Ô, mãe, você quer entrar aí na live? Minha mãe, eu não tô... meus pais
estão na casa dos meus tios, tá tendo uma churrascada lá. E eu tive que vir pra casa porque lá tá cheio de gente com criança. E aí eu não ia conseguir fazer a live no meio da bagunça. Então eu tô na casa dos meus pais. E os meus pais, com todo mundo, tá na casa dos meus tios fazendo churrasco. E, ô mãe, a galera quer te ver. Você quer entrar na live? Quer entrar, mãe? Botar o pai aí pra dar oi pra galera? E a mãe, vamos ver se ela quer entrar. Lá vai estar uma bagunça, gente. Uma conversarada, uma galera da família toda junto. Olha, entrou. Ah, mas eu estou descabelada. Gente, essa é minha mãe. A Raquel, minha mãe. Vocês podem ver que tá uma bagunça lá na casa da minha tia. Mostra o pai aí, a galera quer ver o pai também. Esse não é meu pai, esse é meu tio. A Priscilinha tá ali de oi. Oi, qual Pri? A Pri do saco. Oi, Pri. Pri do taquinho. Ela tá aí. Tô trazendo o tio. Ah, o tio? Ó, o povo tá vendo vocês, ó. Ó, esse é meu pai. Esse é meu pai, gente. Esse é meu pai gordinho que eu não consigo fazer exercício. É esse aí que não me ouve. O resto, toda a família me ouve. Esse aí não me ouve. Oi, tia. A tia, lá tá todo mundo. Eu terminando a live, vou daqui pra lá, pro churrasco. Essa é minha amiga que eu tirei do AC Camargo. Essa é minha amiga enfermeira. Minha vozinha linda. O pessoal não para. E o povo tá todo lá. Daqui a pouco eu vou pra lá jantar com eles depois da live. Não, tia, nunca mais achei o carro. Nunca mais achei o carro. Peguei o seguro do carro, comprei outro. Nunca mais encontraram. Junião aqui, ó. Opa! Deixar você continuar, minha filha. Tá, beijo. Ah, faltou a Pri. Ah, ela vai mostrar minha irmãzinha do coração, que tem 2 bebês lindos. Essa é minha irmã. Esse é o meu pequenininho que quebrou o pezinho. Lembra que eu falei para vocês na live de sábado passado? Olha lá ele com o gessinho no pezinho. E tem mais velho que o meu afilhado, que deve estar dormindo, não? Deixa eu ver. Não, não tá dormindo que eu tô escutando a voz dele. Esse é o meu afilhado lindo, Thomas, que eu amo tanto. É eu. Essa é a minha família linda, gente. Agora me tira, como é que sai? Não sei como é que sai. Se quiser, desliga aí e volta depois. Ah, tá. Ele tá bem, o meu filhadinho que quebrou o pezinho tá bem, só tem que... É mais 2 semanas de gessinho. A gente é que tá louco, porque não pode deixar ele pisar. Ele tá louco para caminhar com gesso e tudo. E não pode deixar ele pisar, né? Então, no começo ele tentava muito, teimava com a gente. Agora ele é muito esperto, ele já aprendeu que não pode ficar, não pode levantar, apoiar no pezinho que tá com gesso. Então ele voltou a engatinhar, ele já andava, né? Ele já anda, já andava. Agora ele voltou a engatinhar, porque ele sabe que a gente não deixa ele ficar em pé para caminhar. E ele começa a querer levantar, a gente já pula tudo nele, pega ele no colo, então ele tá mais engatinhando, tá bem. Só mais 2 semanas aí de castigo com a botinha, tadinho. Mas dá uma dó. Não, eu sei, daqui a pouquinho ele vai estar bem, eu sei, aham. Então, essa é um pouquinho da minha história, gente. Da minha história, da minha família louca.
Eu sou muito família, amo demais. Vocês viram como é que é minha família toda louca, todo mundo junto e agrupado, é assim que a gente é. E só não tô lá porque lá eu não ia conseguir fazer a live, vocês não iam escutar nada. Família é tudo de bom, para mim é o mais importante. Na verdade, a sequência é saúde em primeiro lugar, né? Se a gente não conseguir cuidar da nossa saúde, a gente não vai conseguir nem ter tempo de qualidade para a família. Então, é saúde em primeiro lugar, em segundo lugar a família, em terceiro lugar o trabalho. Daí, cuidar de vocês. Obrigada, obrigada. Eu tive que lutar muito para chegar até onde eu tô e continuo lutando. Mas agora eu continuo. Agora a minha vida está mais tranquila, eu continuo agora lutando pelos pacientes agora. Acho que eu respondi tudo. Eu vou ver aquela pergunta de mama aqui para tentar responder. Ai, Carol, saudade de ti, Carol. Beijo para você também. Deixa eu achar aquela pergunta de mama aqui para responder. Boa noite, doutora. Meu pai tem câncer no pulmão agora e está com câncer na cabeça. Ele está ficando muito inchado na barriga. E sabe me dizer por quê? Então, se ele tem metástase cerebral, tem que usar muito corticoide, né? Corticoide não é anti-inflamatório, mas Ai, como é que fala? É um tipo importante de anti-inflamatório. E ele incha. Ele incha tudo, né? O rosto, acumula líquido, engorda. E às vezes só por isso já pode inchar a barriga. Outra coisa, se ele estiver usando morfina, opioides, remédios fortes para dor, eles deixam o intestino preguiçoso e também incha. E às vezes pode acontecer de ter carcinomatose ou ascite mesmo pela alteração de metabolismo. Acumular líquido na barriga ou por ascite ou por alteração de função renal, de função hepática. Pulmão dá muita metástase no fígado e daí quando o fígado não funciona, acumula líquido na barriga. Então, pode ser uma dessas causas ou mais provável todas elas associadas. Assim, efeito colateral do corticoide, que usa muito para meta cerebral. Alteração de função hepática, talvez por metástase hepática, se tiver. E constipação por causa dos opioides, que são os remédios fortes para dor. E cadê aquela pergunta de mama? Peraí. Tô quase. Qual a chance de cura de paciente com câncer de mama hormonal com um linfonodo comprometido? Já fez esvaziamento de axilas e 16 quimio e 16 rádio. Paciente de 67 anos de Goiânia. Então, você fez o esvaziamento e não tinha mais nada, né, de comprometido. Era só aquele primeiro linfonodo, provavelmente do sentinela, que foi feito, né? O câncer de mama hormonal, ele tem dois tipos, luminal A ou B, que já muda o prognóstico, muda o quanto ele é agressivo, né? O luminal A, ele tem os receptores de hormônio e ele tem o Ki67 baixo, que é o índice de agressividade, de proliferação, e ele não tem o HER2. Esse é o melhor tipo de tumor de mama, que tem os receptores de hormônio, tem o Ki67 baixo e não tem o HER2. O luminal B, ele não é tão bom quanto o A, porque ou ele tem o Ki67 alto ou ele tem o HER2, daí ele é chamado de luminal B. Quando a gente já tem um linfonodo comprometido, a gente já passa para o estadio 3, né? Então, diminui mesmo um pouco a chance de cura. Mas, se foi tirado todo o tumor
e você fez a químia, fez a rádio, a chance ainda é grande, sabe? Se eu não me engano, gira... Quando a gente diagnostica em estádio 1, a maior parte dos tumores diagnosticados em estádio 1 tem para cima de 90% de chance de cura. No estádio 3, para mama, sendo um luminal, porque além do luminal A e B, tem os dois piores, que é o HER, só HER, sem hormônio, e o pior de todos, que é o triplo negativo. Isso dos mais comuns, porque ainda tem muitos outros tipos de tumor de mama, mas deles são bem mais raros, os sarcomas, enfim, tem muitos outros, mas deles são mais raros. Dos mais comuns, tem esses 4, sendo que os luminais são os 2 melhores, e o luminal A é o melhor, menos agressivo, né? E aí, com um linfonodo comprometido estádio 3, eu imagino que a cura deva girar em torno de uns 70%, mas eu não gosto de dar número, né? Porque quando a gente fala em número, a gente fala numa média de um trabalho, né? A gente não tá falando do teu caso. E aí, o teu caso, se você fez tudo direitinho e ainda tem os cuidados, eu acho muito importante para a chance de cura a parte emocional. Então, a pessoa tem que estar bem, ela tem que acreditar que vai ser curada, ela tem que ter apoio da família para se sentir bem, ela tem que acreditar no seu médico, confiar no seu médico. E como eu falei para vocês esse ano, então, se a pessoa tem toda essa parte boa, alimentação saudável, exercício físico, controle de peso. É claro que você não vai fazer controle de peso quando está fazendo químio, que está difícil de comer. Mas agora, se já acabou tudo, agora é o momento de alimentação saudável, exercício físico, controle de peso, porque isso tudo aumenta a tua chance de cura. Isso tudo interfere no prognóstico, na recuperação, na cura. Então, se você já passou por tudo isso, agora é o momento de realmente tentar se cuidar. Lá no começo da minha história, eu estava falando que esse meu ano foi um ano de muita mudança, porque eu comecei a estudar muito autoconhecimento. Eu comecei a estudar muito o poder do cérebro, que a gente usa muito pouco do nosso cérebro, né? E a gente não tem nem ideia da capacidade que o cérebro tem em interferir em coisas que a gente acha que não tem como mudar. E sim, o cérebro interfere na nossa imunidade, na nossa ansiedade, na nossa alegria, em coisas fisiológicas, o cérebro interfere. Então, é muito importante a gente tentar conhecer o nosso cérebro, conhecer a gente por dentro, se conhecer para conseguir entender as nossas capacidades e as nossas limitações, porque é importante entender as nossas limitações para tentar diminuir as nossas limitações, diminuir o quanto elas nos afetam. E é isso que eu tenho feito desse ano todo, tenho estudado muito autoconhecimento, poder do cérebro, e aí entra muito sobre o propósito, sobre como trabalhar com o que você gosta, melhora a nossa vida, aceitação cerebral das coisas difíceis, de cansaço, de trabalho, enfim, muitas coisas assim. E se eu puder passar alguma coisa para vocês, além da importância de informação a respeito do câncer, de prevenção, de diagnóstico precoce, além do que eu falo tudo sobre câncer e sobre saúde mental, porque é importantíssima para a recuperação, é sobre autoconhecimento, gente. Busquem autoconhecimento, busquem se entender melhor. Eu acho que é importantíssimo todo mundo fazer terapia com psicólogo. Não é coisa de doido, não é coisa de doente, é coisa de quem se importa e quem quer fazer as coisas de uma maneira melhor, de quem quer passar pelos problemas normais do cotidiano da vida com menos impacto. Então, esse é o meu ano
o que houve de diferente no meu ano. E é um dos motivos para eu tá fazendo essas lives. Foi uma das coisas que me levou a me mexer para levar toda essa informação, para levar todo esse benefício para mais pessoas, para tentar expandir, para tentar botar isso na internet, para tentar que chegue para mais pessoas. E é isso que eu tô fazendo esse ano. Então, Dorinha, na verdade, geralmente esse horário de 5h45, geralmente eu tô voltando da corrida já, né? Geralmente eu saio para correr perto das 5 horas. E aí eu acordo 4h30, vou correr às 5. E 5h45 geralmente eu já tô voltando. Nos dias de corrida, né? Daí tem dia que eu não vou correr, que eu vou jogar tênis, daí geralmente é um pouco mais tarde, às 7 da manhã, porque aí eu preciso de alguém para jogar comigo, ou do professor, né? Com certeza, Carlinhos, não tenho dúvida que a saúde mental impacta muito na nossa saúde geral, na imunidade, que o corpo paga, sim, e de várias maneiras. Eu acho importantíssimo saúde mental. Obrigada, Dorinha. Deixa eu ver aqui, me mandaram umas mensagens no Face também. Uma paciente do Face perguntou quando que eu conheci o Dr. Roger, que é o meu braço direito da minha equipe, né? O Roger eu conheci no AC Camargo, lá no centro que eu fiz a especialização, que eu acho, na minha opinião, o melhor do país. O Roger, ele também fez o AC Camargo, só que ele é 2 anos depois que eu, né? Então eu estava terminando o último ano, no R3 da Onco, na verdade, no meu 5º ano de residência. E o Roger estava fazendo o primeiro dele da Onco, ou seja, o 3º dele de residência. Então, eu trabalhei 1 ano com o Roger lá para dar tempo de conhecer e descobrir que ele era uma pessoa maravilhosa. E aí, 2 anos depois que eu já estava aqui, já tinha começado a organizar o sistema, consegui apoio para começar uma equipe, para trazer gente de fora. Eu liguei para os meus chefes do AC Camargo, perguntei qual que eram os melhores residentes que estavam saindo naquele ano. Eles falaram que o Roger era muito bom, eu já lembrava do Roger, que era uma pessoa muito boa. Convidei e ele veio trabalhar comigo. O meu Face, eu tenho o Face meu Patrícia Câmara, mas eu transmito a live pelo Vencendo o Câncer também. Então, a minha live está sendo transmitida também agora para o Facebook, na página Vencendo o Câncer do meu Instagram profissional, Patrícia Câmara. Tomara que dê certo a live de terça. Operei com o Roger. Sim, que eu vou apresentar a equipe. Ai, gente, acabou de chegar meu menininho aqui, meu afilhado. Vem cá, Thomas. Vem cá, lindo. Vem dar oi pro povo. Vem cá, vem cá. Vem. Esse aqui é um dos amores da minha vida. Eu amo esse menino lindo. E ele estava longe de mim, ele estava lá em Paris, morando em Paris, agora que ele está pertinho. Então, acho que vai dar certo de apresentar minha equipe na terça-feira. Tô vendo que tem gente já querendo. Tá, a Elaine foi operada pelo Roger ali, que ela tá falando. E que foi muito bem acolhida no hospital. Tá em acompanhamento com a Domênica, nossa oncologista clínica maravilhosa. Nossa, ela conversou aqui comigo, hein? E meu filhado já chegou aqui ligando a TV. Sim, o Roger é muito atencioso mesmo. Eu sou suspeita para falar da minha equipe, mas sou apaixonada por todo mundo e acho que todo mundo tem o mesmo cuidado com os pacientes que eu. Então, essa é mais ou menos a minha história, gente, o resumo dela. Mais para frente, conforme a gente for passando
O Roger com certeza viu muita gente dos meus pacientes, porque geralmente quando eu saio no final de semana, geralmente é ele que fica vendo meus pacientes. Mas esse final de semana que eu precisava vir para cá, inclusive para fazer a parte do Outubro Rosa ali que eu prometi para a rede feminina de combate ao câncer e para as unidades de saúde aqui. Dessa vez quem ficou cuidando foi o Paulo. O Paulo tá lá, eu tinha paciente operado, que eu operei ontem no convênio particular, no Santo Antônio do SUS. E aí o Paulo ficou cuidando de todo mundo para mim hoje e esse final de semana. Mas eu considero a minha equipe ótima mesmo. E eu vou tentar apresentar para vocês na terça-feira todo mundo. E acho que essa era mais ou menos a história, era isso que eu queria contar para vocês. Até fiz um extra aí de mostrar a família. E daqui a pouco eu vou lá encontrar com eles, jantar. Queria agradecer muito a atenção de vocês, de todo mundo, por ter ficado até esse horário. Obrigada. Que bom que eu consegui ajudar. E acho que era isso, gente. Amanhã a gente tem a live com o Bruno. O Bruno é nosso oncologista clínico, ele já foi chefe da oncologia ali do Santo Antônio. Agora passou a bola ali, porque é muito trabalho, ser chefe dá muito trabalho, gente. Mas ele vai falar com a gente amanhã, tirar dúvidas que vocês tiverem sobre químio. Se vocês quiserem tirar todas as dúvidas de vocês sobre efeitos colaterais, sobre quimioterapia, sobre cuidados com a quimio, o Bruno vai conversar com a gente amanhã, então. E o Luciano do Paliativos, a conversa fica para domingo, então. A gente voltar a falar sobre paliativos, a visão do especialista daí. Queria agradecer a todo mundo por ter ficado aqui comigo. Hoje foi uma live bem intimista. A minha primeira live sozinha. Acho que não foi tão ruim. E a gente se vê amanhã, na verdade. Amanhã a gente se vê para falar com o Bruno. E na terça-feira eu quero apresentar minha equipe para vocês. Espero que eu consiga juntar todo mundo, que não esteja ninguém trabalhando nesse horário. E acho que é isso, gente. Muito obrigada. E até amanhã, então. Boa noite.